Bora lá? Solta. Boa tarde, pastor César, paz do Senhor. Pastor, eu gostaria de tirar uma dúvida. Meu nome é Edilson, sou de Lorena. Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação ao questionamento, muitas vezes, daqueles que não acreditam na Trindade. Um dos pontos é dizer que todas as vezes que tem visões a respeito disso, as visões da palavra de Deus, que os servos tiveram, mostra o trono, mostra o cordeiro, mas nunca mostra a figura do Espírito Santo. Como justificar isso ou explicar a essas pessoas que não creem na Trindade? Obrigado, Deus abençoe. Conquanto seja uma doutrina bíblica, a gente tem que entender que a Trindade é uma doutrina dificílima. O próprio nome Trindade é uma invenção. O nome Trindade é uma invenção humana, para uma teologia bíblica, tá? Ou seja, alguém desenvolveu esse nome Trindade. Nesse caso foi, foi Santo Atanásio, foi Atanásio que cunhou o termo Trindade. Salvo engano, posso estar enganado, mas dá um Google aí, vocês vão saber se eu estou enganado ou não, mas eu acho que é Atanásio. E que desenvolve o nome Trindade para designar o fato de termos um único Deus verdadeiro nas Escrituras, mas esse único Deus verdadeiro manifestar-se a partir de 3 personagens, 3 pessoas, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse assunto é muito difícil, meu irmão aí de Lorena. Eu não gravei aqui o nome, mas é da cidade de Lorena. É um tema muito difícil, dificílimo, aliás. Aliás, alguns dizem que os 2 temas mais difíceis da teologia, da doutrina bíblica, é a Teodiceia e a Trindade. A Trindade, em primeiro lugar, e a Teodiceia. Em segundo, a Teodiceia é a ideia do sofrimento, o estudo sobre o sofrimento, né? Se Deus é bom e te ama, por que é que você sofre? Se Ele é todo poderoso para te livrar, por que Ele deixa você sofrer? Então, são 2 assuntos dificílimos, eu reconheço, mas eu vou te apresentar uma ideia, tá? A ideia aí é você aplicar um entendimento reverso, ou seja, você vai de trás para frente, em marcha ré, e aí você vai vendo, por exemplo, pega os textos que falam do Espírito Santo e você vai perceber que o Espírito Santo tem personalidade própria, independente. Por exemplo, lá em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que estavam na igreja que estava em Antioquia. Deixa eu ver se eu não vou lembrar o texto, é melhor abrir, peraí, para não passar vergonha. Vamos lá. Aqui, ó. Havia na igreja que estava em Antioquia profetas, Mestres, Barnabé, Simeão, de sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Opa, o Espírito Santo fala, tá certo? Ele fala. Então, se ele fala, essa fala é uma condição pessoal, é uma pessoa que fala. Não é porque a pessoa tem corpo físico que ela é uma pessoa. Cachorro tem corpo físico, mas ele fala. Ele tem elocução? Não tem, tá certo? Que mais? Aí você vai analisando e você vai percebendo que o Espírito Santo, ele tem características, por exemplo, Efésios 4:30, características pessoais. Então a gente já sabe que ele fala. Em Efésios 4:30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quer dizer, o Espírito Santo se entristece. Se ele se entristece, então também se alegra automaticamente, né? Consoante a isso, você tem... Então, vamos lá. Ele fala, ele se entristece. E no texto passado, tem uma outra característica pessoal do Espírito Santo. Ele não apenas fala, mas ele decide, disse o Espírito Santo, capítulo 13, versículo 2 dos Atos: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo fala, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo, ele escolhe os obreiros,
Ele separa, ele capacita, porque é o Espírito Santo que nos capacita. Que mais? Ele se entristece, eu já falei. Que mais? O Espírito Santo, ele consola, tá? Ele é o consolador, ele é o Paráclitos. Ele é o consolador, ele consola, ele conforta. Que mais? Em Atos capítulo 5, o pessoal, o Ananias, Zafira, aquele casal, eles mentiram para o Espírito Santo. Aí você pega, por exemplo, sei lá, vamos pegar a Testemunho de Jeová, que é uma seita pseudo-cristã conhecida por negar a personalidade e a divindade do Espírito Santo, não é verdade? Então você pega, por exemplo, as TJs. Aí você... para as TJs, o Espírito Santo é uma força. Tá. Uma força, fala. Aqui nesse microfone está gerando não sei quantos kbytes, gigajoules, eu não sei falar, de energia. E ela fala. Ela sente, ela decide, ela escolhe obreiros? Não. No capítulo 5, a Bíblia diz que eles mentiram ao Espírito Santo. Você consegue mentir para uma parede? Você consegue mentir para a energia? Não consegue. Por quê? Porque para você mentir, você tem que mentir para alguém. Você tem que enganar uma pessoa, você tem que agradar ou desagradar uma pessoa, alegrar ou entristecer uma pessoa. Então o Espírito Santo, ele tem características pessoais e divinas. Você está entendendo? Características pessoais divinas. Por que divinas? Porque agora mesmo mostramos o texto, ele escolheu obreiros. O que Jesus Cristo disse? Rogai ao Senhor da seara para que ele envie trabalhadores para a seara. Mas aí quando você vai ver, é o Espírito Santo que faz isso. Onde Jesus Cristo diz que ele é o Senhor da seara. Então, nesse entendimento reverso, você vai ajuntando todas essas características e você coloca entrega para a pessoa que não crê que o Espírito Santo é Deus, ou que não crê na Trindade. Aí você diz assim, tá bom, esse Espírito Santo que fala, que sente, que escolhe, que se alegra, se entristece, que, enfim, que você não pode mentir para ele, tal, não sei o quê. Ele tem todas as características pessoais. Ele é o consolador e tal. Aí lá em João capítulo 16, eu acho que é capítulo 16, Jesus Cristo disse assim, convém que eu vá para o Pai, porque se eu, lá eu vou enviar o Consolador, né? 16:7. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Jesus disse nesse mesmo contexto, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o outro Consolador. A palavra outro, tem duas palavras para outro em grego do Novo Testamento. Tem a palavra alós, que é um tipo diferente, não, tipo assim, é que eu tinha que ter duas coisas aqui iguais. Então, por exemplo, essa aqui é uma folha em branco e essa é outra. Então tem diferença dessa para essa ao tamanho. Ou eu posso dizer o seguinte, essa aqui é uma folha em branca e essa aqui é outra. E elas seriam exatamente iguais. Em hebraico as palavras são diferentes. Tem a palavra alós, para quando são duas coisas iguais, idênticas, e a palavra heteros, quando são duas coisas diferentes. Heteros, por exemplo, é daí que vem a palavra hétero. Eu sou heterossexual, eu me atraio pelo sexo diferente do meu. Entende? Quando Jesus disse, eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, ele não disse heteros, ele disse alós. E alós é um do mesmo tipo. Eu vou para o Pai, mas eu lhe enviarei ao outro. O outro, que ele está dizendo, ali já está implícito no grego, que é outro igual a ele. Entende? Então, por conta dessas questões, a gente entende que o Espírito Santo é divino. Agora, por que ele não aparece em todos os momentos onde tem uma visão ou alguma coisa assim? Aí tem que estudar a economia da Trindade, o papel de cada uma das pessoas, por que ele não devia, por que o pai tem que aparecer e ele não, porque nem sempre aparece o filho, às vezes aparece o filho, aí cada um tem o propósito daquela visão. Vamos para frente. Tem ouvinte esperando? 42 10 30 60.